Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente sempre incentiva perguntas, contribuições no chat. A live está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Fiquem super à vontade, uma ótima live para todos. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à live. Eu vou começar a falar um pouquinho dessa parte de gestão de riscos, né? E depois vou passar para o Henrique, Fernando e os outros palestrantes. Muito bom dia. A gente vai falar um pouquinho aqui da importância da gestão de riscos dentro do processo de governança, da gestão das empresas. Vamos falar um pouquinho por que o R, né, está no meio do GRC. Né? Então, a gente vai trazer aqui como a gestão de riscos é fundamental para compliance e controles internos. Né? O que a gente percebe, né, no andamento é que cada vez mais a gestão de riscos está se tornando um diferencial competitivo no mercado, ou seja, esses profissionais que têm o conhecimento de gestão de risco, aí eu estou puxando a sardinha aqui para o lado de risco, né? Por isso que ele está no meio, riscos é, vamos assim, o guardião de todas as empresas. Por que os profissionais estão cada vez mais sendo valorizados, tanto internamente como na contratação, se tem um conhecimento adequado e tem prática de gestão de riscos? Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo a gestão de riscos, ele permite você tomar decisão estratégica, porque, afinal de contas, a gestão de riscos ela é fundamentada, ela tem como objetivo princípio o apoio à tomada de decisão. Então, você vai aprender a identificar, analisar e tratar riscos. A gente vai ver, eu botei até de propósito a palavra mitigar, porque o mercado conhece muito mitigar risco. Isso, pela ISO 31000, está meio que errado, para que você entenda como tratar riscos que podem impactar negativamente e positivamente, porque o risco é o efeito da incerteza no objetivo, a gente vai ver no curso, e esse objetivo pode ser um impacto, pode ser nesse objetivo positivo ou pode ser um impacto negativo, dependendo dessa vertente, pode ser uma ameaça ou oportunidade. Então, a gente vai aprender como a gente pode se utilizar desse processo para tomar decisão estratégica orientada tanto a ameaças como oportunidades, e você vai entender que você vai sair do curso com uma aplicação prática, você vai entender como aplicar de forma prática desde o primeiro dia na sua empresa esse processo de gestão de risco. É claro que ele não é um curso de detalhado de 3 dias de gestão de risco, mas você vai sair do curso já sabendo o que é preciso fazer para fazer a gestão de risco, tomar a decisão correta dentro da sua empresa. Tá? O que você vai aprender? Né? É importante a gente entender o que eu vou aprender nessa aula. Bom, primeiro a gente vai trazer os conceitos essenciais, os fundamentos de gestão de riscos, conforme eu falei, risco, ameaça, oportunidade, as metodologias de identificação e análise, tanto quantitativa e qualitativa, desses riscos. Tá? Vamos entender por que é importante categorizar o risco, vamos compreender esse relacionamento dessa categoria de riscos, tanto estratégicos e como as empresas elas estão fazendo para a visão diferentes tipos de riscos para que a empresa seja preservada no alcance dos seus objetivos. Tá? Vamos entender como é que a gente faz as tratamento de controle, né? Quais são os controles, né? Está relacionado os controles internos com os riscos e, claro, alinhado à governança, um processo de governança corporativa. Vamos entender esse framework integrado, quer dizer, a metodologia para fazer esse alinhamento entre o processo de gestão de risco com compliance, governança, conforme as melhores práticas de mercado. Vamos entender que qualquer coisa que afeta o objetivo, seja não atendimento regulatório, seja um não cumprimento operacional, não execução operacional, todos são encarados como risco, por isso que o risco está no meio do todo do processo. Tá? Para você que vai fazer, o que você leva? Né? Quais são os benefícios que você tem ao fazer esse curso? Né? Primeiro, você vai começar a entender como é que é o processo de tomada de decisão baseados em fatos, ou seja, metodologias que te apoiam e trazem insight para aumentar a precisão nessas decisões estratégicas, reduzindo
as incertezas com os dados, né? A gente vai falar um pouquinho de indicador também, como é que, às vezes a gente faz o seguinte, eu preciso criar um indicador, mas esse indicador está atrelado ao quê? Está atrelado a um controle, está atrelado a um risco, está atrelado à performance. A gente conhece muito indicador de performance, mas a gente não consegue, não entende ainda, e eu vou levar para vocês, o a risco. Eu estava em segurança cibernética há mais de 30 anos, eu tenho mais de 30 anos na área. Eu pensava assim, como é que eu vou monitorar o risco? Eu não monitoro o risco, eu monitoro os indicadores associados às causas que vão levar àquele risco. E quanto mais esse indicador for bem estruturado, mais eu consigo predizer se aquele risco está para acontecer ou não. Lembrem-se, né? É muito mais eu prevenir do que eu remediar. Ou seja, eu preciso estar monitorando os indicadores que vão levar à percepção de que aquele risco possa estar acontecendo antes que ele aconteça. Tá? A gente vai trabalhar também com esse conceito de conformidade regulatória, como esse conceito de conformidade regulatória está associado aos controles internos, já que não conformidade regulatória é um risco regulatório, e riscos só são tratados dentro das empresas com controles internos. Então, a gente vai trazer também esse conceito de que, para eu atender um requisito externo regulatório, eu só posso fazer através de um controle interno dentro da minha empresa. Tá? E, além disso, você tem um benefício que você vai entender como a sua carreira pode crescer com base no conhecimento de gestão de risco de GRC. Tá? O que a gente vai levar para vocês dentro do treinamento? A ISO 31000 de 2018, que é o framework internacional, com as diretrizes para a gestão de riscos, e vamos trazer os insights do que tem que ser feito nessa diretriz para ficar assim adequada, integrada à sua empresa. Vamos conhecer um pouquinho do COSO também, 2017. Vamos detalhar a relacionamento onde o COSO, RM 2017 e a ISO 31000 se conectam e onde são os elementos do COSO que estão relacionados com o processo de gestão de risco da ISO 31000. Tá? O COSO ele tem uma visão orientada ao objetivo estratégico e uma parte importante de controles internos, de classificação de controles integrado também. Então, a gente vai trazer esses conceitos. Vamos falar, por exemplo, também da matriz de risco, as ferramentas Boltai e outras que permitem você mapear causas, consequências de riscos, otimizando a aplicação dos controles e trazendo o entendimento para todos que estão em volta, porque o Boltai é uma ferramenta visual, para aumentar esse entendimento sobre cada risco. E também a gente vai trazer também um modelo de 3 linhas de gestão, que é o modelo do IA, que define essas responsabilidades entre as áreas, diferentes áreas da empresa, né? Tanto as áreas operacionais, supervisão e auditoria, evitando aquela zona cinza que não é meu, não é seu, ou é meu e é seu, e deixar bem claro cada responsabilidade dentro do processo. Tá? E já estou chegando aqui no término. Para quem é esse curso? Né? Bom, primeiramente, é para os profissionais, qualquer profissional técnico, analista, especialista em auditoria, compliance, riscos e jurídicos, que buscam metodologias para identificar e tratar. Eu falo vulnerabilidade, a vulnerabilidade é um termo técnico, ou exposição, e mitigar as exposições para riscos em processos críticos. Tá? Os gestores de qualquer nível, claro, o gestor, por definição, ele tem um objetivo a ser atingido. Como o risco é efeito da incerteza no objetivo, qualquer gestor de qualquer nível tem que ter na cabeça o processo de gestão de risco. Tá? Então, coordenadores, gerentes, diretores que precisam tomar decisões estratégicas seguras, reduzindo a certeza e aumentando essa precisão da sua análise. E também os líderes em formação, né? Os profissionais que têm essa ambição de buscar, de se diferenciar do mercado, né? E tem mais chance de você se diferenciar com o processo de gestão de riscos na veia. Tá? Então, eu convido a vocês a se inscreverem e dominar esse processo de gestão de risco, ou seja, com uma abordagem estruturada, parar de ficar inventando, reinventando a roda e beber do conhecimento dos profissionais que estarão lá. Tá?
fortalecer a sua atuação, quer dizer, evitar surpresa e entregar resultados, e com material específico, com checklists práticos para todos, e as vagas são limitadas. Tá? Então, esse é o que eu tinha que falar. Eu passo aí para o Henrique, não é isso? Obrigado, tá? Não, perfeito, imagina. Obrigado, você, Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Bom, e como o Eduardo já aqui adiantou, né, a gente vai falar muito de risco nesse curso e, obviamente, como que a gente pode fazer a gestão desse risco no ambiente 4.0. Quando a gente fala do ambiente 4.0, obviamente, a gente não consegue não falar de inteligência artificial, e aí é o tema aqui que me cabe aqui dentro dessa discussão. A gente, quando fala de inteligência artificial relacionado ao tema de riscos e governança, tem dois tópicos que eu acho que são muito importantes a gente destacar e que eu vou trazer muito rapidamente aqui para todos vocês e que vai fazer parte de um deep dive aí dentro do nosso curso. O primeiro deles é que as regulações de tecnologia, e a gente pode trazer aqui para a nossa realidade brasileira uma principal regulação que já está vigente aqui, está valendo para nós, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também o que a gente tem visto de modelo regulatório que provavelmente vai se aplicar ao nosso ambiente brasileiro, que é o Marco Legal da Inteligência Artificial, que passou aí no plenário do Senado no final do ano passado, e está agora em discussão na Câmara. Ambas leis, ou melhor, né, uma lei e um projeto de lei, eles adotam uma abordagem de regulação baseada em risco, que também é o mesmo modelo regulatório que a gente vê ali no General Data Protection Regulation, GDPR, Regulamentação Europeia de Proteção de Dados, e do EU AI Act, que é a Regulamentação Europeia de Inteligência Artificial. E o que significa uma regulação ser baseada em risco? A grosso modo, significa que a regulação, ao invés de ela te dizer o que você deve ou você não deve fazer, ela exige que as empresas, os entes regulados, avaliem o risco do que eles estão fazendo e definam se eles podem ou não podem seguir com aquela atividade, com aquele projeto, com aquele sistema de IA, por exemplo, considerando aquele cenário de risco. Explicando muito rapidamente aqui o porquê disso, né? Mas basicamente a regulação baseada em risco nasce especialmente no contexto de regulação financeira no Reino Unido, num contexto em que os reguladores entendiam que eles eram incapazes de conseguir determinar de maneira muito precisa quais eram as regras que deveriam se aplicar a todos os instrumentos financeiros, produtos financeiros, serviços financeiros que já eram fornecidos ali naquele momento, ali, na década de 70, mais ou menos. Então, quando o regulador entende que ele é incapaz de fazer isso, porque se ele fizer isso, primeiro que ele vai perder o controle muito rapidamente, a evolução dos produtos, a velocidade com que naquele cenário, né, novos serviços financeiros, novos produtos financeiros eram criados, impediam que o regulador fosse tão ágil a ponto de conseguir regular de maneira adequada, sem impedir a inovação desses serviços, fez com que ele pensasse uma nova maneira de abordar a regulação. E aí, a gente começou a aplicar esse modelo para várias coisas, entre elas inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Quando a gente olha para a regulação de inteligência artificial, o primeiro passo, né, o que está previsto no nosso marco legal e também de alguma forma ali no EU AI Act, é a necessidade de você, de antemão, avaliar o que você está fazendo e qual o tamanho do risco daquele sistema. E aí a nossa legislação aqui está atrás de uma classificação de risco já pré-determinada, né? Tem riscos, sistemas de IA de risco excessivo, sistemas de IA de alto risco e os demais sistemas, vamos pensar aqui, a lei não fala dessa maneira, mas poderiam ser considerados sistemas de baixo risco. E quando a gente olha para esses sistemas de alto risco ou de risco excessivo, ou risco excessivo eu não vou poder colocar aquele sistema de IA no mercado, e o sistema de alto risco ele traz uma série de obrigações regulatórias que eu vou precisar cumprir, como, por exemplo, a elaboração de uma avaliação de impacto algorítmico, que nada mais é do que você documentar uma avaliação de risco dos potenciais impactos que aquele sistema pode trazer para a sociedade, para as pessoas como um todo. E, além disso, né, a gente tem aqui também que olhar para como que e aí, ali, combinando um pouco com o que o Eduardo trouxe para a gente agora há pouco, né, passa a ser você conseguir fazer essa avaliação de maneira adequada, de maneira rápida, e
não superestimar os riscos, mas também identificar onde tem um risco que é de fato, que pode impactar o meu negócio, que é um risco relevante para a minha operação, para o meu mercado e para as pessoas que são impactadas por esse sistema, mais rápido eu vou conseguir navegar por essa regulação, mais preciso eu vou ser no cumprimento dessa regulação, sem superestimar os riscos, então não vou deixar de fazer nada que é relevante para o meu negócio. Então, ter essa agilidade, essa capacidade de entender esses riscos rapidamente vai ser muito importante para conseguir navegar nesse novo mar aqui de regulação de inteligência artificial. Esse é um primeiro ponto aqui que está completamente relacionado ao modelo regulatório que a gente está adotando para a inteligência artificial no Brasil, que a gente já adota para proteção de dados aqui no nosso país, e é um modelo regulatório que tem sido utilizado não só no Brasil, mas em vários outros lugares, como, por exemplo, já mencionei aqui, a União Europeia. Esse é um aspecto aqui que a gente vai abordar com um pouco mais de detalhes no nosso curso, como é que a gente navega por esse cenário, que riscos que a gente tem que levar em consideração, que tipo de abordagem que a gente tem que ter quando a gente está olhando para sistemas de inteligência artificial, como é que a gente gerencia esses riscos olhando para essa regulação. Mas tem uma outra abordagem, que é um pouco mais prática, que não tão relacionada à regulação, que são os novos riscos que a inteligência artificial traz para as organizações, né? Então, quando a gente fala de regulação, normalmente a perspectiva de risco é analisada sob a ótica das pessoas que são impactadas por esses sistemas, da sociedade. É o que a legislação visa proteger. Quando a gente olha para esses novos riscos, esses riscos emergentes que a inteligência artificial traz, a perspectiva é agora a perspectiva do ponto de vista das organizações, das empresas que estão utilizando essas tecnologias. E aí eu vou trazer aqui um exemplo prático que a gente já tem aqui no escritório, por incrível que pareça, que são, por exemplo, contestações de pessoas que alegam que um determinado conteúdo foi gerado baseado, no caso que a gente tem aqui, na voz de uma pessoa, né? Então, um cliente nosso aqui tinha uma agência de publicidade que fez uma publicidade usando, fazendo uma narração naquela peça publicitária. Essa agência de publicidade utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para gerar essa narração e o narrador entrou com uma ação contra a empresa alegando que aquela voz era dele, né? Então, só para um exemplo aqui que a gente começa a navegar num pequeno pedaço de risco relacionado à propriedade intelectual que a inteligência artificial nos traz. E aqui veja que interessante, a gente está falando primeiro de um risco relacionado a um tema que é super espinhoso de navegar, quando que eu não posso utilizar a inteligência artificial generativa baseada, que utilizou uma base de treinamento de produtos protegidos por propriedade intelectual, por conteúdo protegido por propriedade intelectual. Mas também tem uma questão aqui de gestão de terceiros, porque no final das contas aconteceu isso, não foi a empresa efetivamente que usou a IA generativa aqui para fazer essa narração, mas foi um terceiro contratado por ele para um fim específico aqui de criar essa peça publicitária. Então, quando a gente fala de gestão de riscos da perspectiva da empresa, a gente começa a pensar aqui como é que eu controlo os terceiros que eu estou contratando, prestadores de serviço, vendedores de produtos, sistemas, para garantir que, se eles estiverem usando IA, esse uso vai estar alinhado com o meu apetite de risco, alinhado com os riscos que eu estou disposto a assumir. Como é que eu preparo o meu negócio e as pessoas daqui que estão na operação no dia a dia, lidando com esses sistemas, lidando com essa tecnologia, para garantir que elas façam o melhor uso possível? Afinal de contas, ninguém é louco de deixar de usar a inteligência artificial, né, considerando o quanto ela agrega para a gente em termos de qualidade na prestação do nosso serviço, na nossa performance profissional, o quanto ela ajuda a gente a executar tarefas que potencialmente eram inexequíveis até pouco tempo atrás. Então, aqui a questão não é deixar de usar, mas como é que eu preparo essas pessoas para usar ela, para usar essas ferramentas, correndo o menor risco possível, ou um risco que esteja alinhado ao meu apetite de risco, ao meu negócio. Então, olhar para essas duas abordagens, né? Como é que eu navego nesse cenário regulatório que já está se desenhando aqui, muito próximo já da nossa realidade. E como é que eu navego num cenário onde eu tenho riscos emergentes, que muitos deles ainda sequer são descobertos, a gente sabe, são descobertos, a gente sabe o que pode acontecer com o uso dessas ferramentas de IA, como é que a gente faz com que o meu negócio aproveite dos benefícios que essa tecnologia traz, mas ao mesmo tempo não incorra num risco desnecessário ou não alinhado aqui às minhas estratégias de negócio. Então, esse vai ser o meu papel aqui, o papel que a gente vai ter para mergulhar nesses pontos dentro desse nosso curso aí super, super inovador. Acho que, bom, essa minha fala inicial que era mais para esses dois pontos. Acho que agora a gente passa
Eduardo, me ajuda aqui, para quem que é o próximo aqui. Para mim, Henrique, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom, entendo, né? Nós já ministramos cursos há mais de 10 anos atrás sobre GRC, que é a junção, né, dos elementos de governança, risco e conformidade. Entendemos que este realmente é um desafio de todas as organizações. De todas as organizações, né, os elementos de governança, risco e conformidade. Algumas organizações tratam isso junto, outras tratam esses assuntos separados. Existem modelos, né, que, se bem que o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele criou a presença do Governance Officer, ele colocou a estrutura de controles dentro da estrutura de governança. E um ponto que eu acho que hoje é muito importante é exatamente você unir os elementos de regulamentação, controle, governança e gestão. Para isso, né, acho que o curso vai ajudar bastante para cada um, para a gente poder entender quais são os elementos, por exemplo, tanto a LGPD quanto o projeto de lei, né, 2338, eles adotam o termo governança, porém, o entendimento do que é governança nessas publicações, que são legislações, é diferente do modelo de governança corporativa, que inclusive também está casado em algumas legislações, na lei das SA e na regulamentação da CVM. Outro ponto também, né, como o Poggi falou, é a questão dos riscos, ou seja, a gestão de riscos, ela é exatamente o elemento que cria a linguagem comum de toda essa confusão, ou seja, o desafio agora está cada vez maior e está a cada dia ficando cada vez mais complexo com novas informações. Vê que o mundo hoje, né, principalmente o mercado de capitais, ele está agitado, né, o mundo dos negócios, por causa de brigas de tarifação. Brigas de tarifação são brigas entre fronteiras, que são fortalecidas com o mundo cibernético e com a inteligência artificial. O desafio de monitorar continuamente, né, é monitorar a tecnologia, é monitorar a regulamentação. O Brasil está atrasado, precisa correr. É monitorar negócio, processos e pessoas. Como que se administra isso? Acho que ninguém nunca aprendeu na universidade como administrar elementos tão heterogêneos e, principalmente, né, de forma multidisciplinar. Isso não é uma matéria que é de conhecimento de todos. Então, cada profissional, ele muitas vezes fica dentro da bolha dele, e hoje essa bolha precisa ser estourada. Por quê? Porque a pressão é muito grande, né? O que faz bolha estourar também é a pressão ou a fraqueza da superfície. Então, nós temos uma visão do modelo de GRC, de governança, risco e conformidade. Eu gosto da interpretação que a governança ela é orientada por riscos, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e também gosto de que a conformidade ela é um risco regulatório. Eu acho que isso ajuda bastante a organizar e a entender a estrutura, né, que é necessária para o atendimento. E para isso você tem governança corporativa, tem a governança na proteção de dados, prevista em lei, tem a governança na segurança cibernética, ainda não previsto em lei. O Brasil não tem uma lei cibernética, porém, quando a gente olha a Europa e olha os Estados Unidos, existe o conceito também de segurança cibernética em legislação, mas isso também existe nas boas práticas, e o próprio projeto de lei de inteligência artificial, ele se baseia muito, né, em conceito de riscos e governança. Então, estes elementos, eles começam a se desdobrar dentro da legislação. Você vê, por exemplo, que a LGPD ela adota o termo risco, inclusive com entendimentos diferentes, tá? A forma que o termo risco é adotado para o relatório de impacto ou para a comunicação de incidentes ou para a avaliação irregular, né? Muita gente não se atenta ao artigo 44, ó. O tratamento de dados será irregular quando deixar de observar a legislação, quando não oferecer segurança para o titular, que o titular pode dele esperar, considerando, inclusive, o resultado e os riscos que dele se esperam. Então, existe uma visão de riscos dentro da LGPD, previsto na lei, como que é esse modelo de avaliação de riscos, e também a própria lei ela prevê, né, no artigo 50, o programa de governança em privacidade, a integração com boas práticas. Então, hoje,
ter a visão de GRC é muito importante. Se você é um profissional de risco, se você é um profissional de proteção de dados, se você é um profissional de tecnologia da informação, de segurança, de governança, mesmo de inteligência artificial, você precisa enxergar, né, que esse modelo é cada vez mais regulamentado e as organizações se preparam de maneira matricial, tá? Ou seja, a governança, o risco e conformidade, por exemplo, empresas de capital aberto e empresas de grande porte, ela tem uma estrutura, né, de governança corporativa. Essa estrutura de governança corporativa, ela existe, o IBGC, agora na versão 6 das melhores práticas de governança corporativa, ele orienta que a organização tenha um governance officer. Então, esse casamento entre a visão da governança corporativa, ela está cada vez mais regulada, mais regulamentada. E interessante é que o IBGC, mesmo sendo um instituto, né, as publicações dele são seguidas pela CVM, são seguidas pela B3, são seguidas pela Anbima, então são seguidas pelo Tribunal de Contas da União. Então a gente tem um modelo no qual a base ela é muito forte, mesmo a legislação estando atrasada, como é o caso da inteligência artificial, a gente vê que existem boas práticas, existem modelos, né, e o Brasil tem adotado realmente os padrões internacionais. Da mesma maneira que na LGPD, o projeto de lei, né, 2338, ele fala sobre gestão de riscos, ou seja, ela é uma legislação baseada na visão de riscos e também baseada na governança. Então, para você utilizar a inteligência artificial, e várias empresas estão usando com baixo controle, o que eu acho que realmente é um risco, né? Porque pode chegar uma hora que você precisa tomar muitas ações com uma velocidade muito grande. Também o termo risco e governança aparece muito dentro do texto da legislação, e eles estão ligados. Por exemplo, quando se fala avaliação de impacto algorítmico, isso é um modelo de gestão de riscos. Então, entender cada um dos termos, entender o alinhamento e entender como que a estrutura está preparada para atender a esses modelos. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no nosso chat, tá? Então, nós temos aí pessoas diferentes, né? O encarregado ele precisa se colocar dentro desse ecossistema. E a ideia do curso do GRC é exatamente permitir, né, que ao final do curso a gente consiga fazer com que profissionais que tenham uma visão, vamos chamar assim, da bolha, né, que eles se enxerguem o ecossistema todo, conheçam os termos do ecossistema. Então, se você é um governance officer, você vai entender o restante do ambiente. Se você é um security officer, você vai entender o restante do ambiente, com conceitos bastante amplos, né, atualizados de forma internacional. E as equipes hoje cada vez são multidisciplinares. Então, vou repetir aqui, tá? Ninguém aprendeu, seja na universidade, no MBA, num curso, como administrar a equipe multidisciplinar. Todos nós aprendemos a estudar, a administrar equipes homogêneas, equipes que falam o próprio dialeto. É o tecniquez, é o juridiquez, é o economês. Só que hoje o desafio dos processos são tão rápidos, são tão velozes, que existe uma necessidade de se formar equipes multidisciplinares, e eu vejo que muita organização perde energia por não saber fazer essa administração, e, na verdade, algo que deveria ser fortemente colaborativo, ele passa a ser quase que competitivo, ou seja, as áreas, ao invés de colaborar, elas começam a competir, a não usar a mesma ferramenta, a não usar o mesmo método, não usar os mesmos termos, a inventar termos novos, a uma querer sobrepor a outra. Então, acho que esse é um desafio muito grande, e eu acho que realmente que a visão do curso vai ajudar a gente a entender cada um desses modelos. Então, a gente tem, né, todos esses profissionais, que são os profissionais da estrutura de controles, né, eles precisam colaborar. Eles devem evitar ações redundantes, né? Por exemplo, hoje, quando se fala em auditoria, o modelo de auditoria é baseado em riscos. Hoje, quando se fala na questão de uma agência reguladora, o Banco Central, a CVM, o Tribunal de Contas, eles adotam a supervisão baseada em riscos. Então, existe uma visão muito, muito grande, né, que muitas vezes a pessoa fala, não, eu estudei LGPD. Estudar LGPD significa que entende de risco corporativo? Eu vou falar para vocês, não, e está muito longe disso. Né? O Dr. Henrique falou sobre a questão da inteligência artificial, cujo projeto de lei, né, e cujos modelos de governança internacionais eles tratam bastante a questão do risco.
Entender risco corporativo significa que você vai encaixar no risco de inteligência artificial? Também não. Nós, por exemplo, Pós, eu que somos, temos formação em tecnologia, a gente precisa entender realmente os elementos jurídicos e contar com alguém especializado. O doutor Henrique, por exemplo, da mesma maneira, precisa contar com pessoa. Vou só falar uma coisa curiosa que eu falei no encontro anterior. Eu fiz uma apresentação, até os nossos amigos do escritório Lopes Blum estavam lá juntos também, e o público eram advogados, deviam ter uns 80 advogados. O pessoal de determinada organização falou sobre APIs, que eles tinham 40 mil APIs, eu fiquei muito bem impressionado. E eu perguntei para os advogados que estavam na plateia, quem é que sabe o que é uma API? Ninguém levantou o dedo. Eu falei, fiquem calmos que eu também não sei o que é um embargo de declaração. Então, esses conceitos multidisciplinares são essenciais e devem se tornar não uma forma de você se isolar e achar que está ganhando força, mas sim ganhar força por meio da colaboração. Nós vamos usar, né, no curso de governança corporativa como referência melhores práticas de governança corporativa do IBGC. Eu fiz o curso de governança corporativa do IBGC, boa parte das pessoas aqui não eram nem nascidas, eu fiz o curso no ano 2000. E esses modelos são muito sólidos, tá? Os princípios da governança corporativa vêm da teoria geral do Estado, vem de uma série de conceitos, né, que já são milenares, né? Ou seja, na Idade Média existia modelo de governança, então a governança corporativa é muito forte e o Brasil agora ele está usando o modelo da OCDE. E uma boa notícia dentro desse modelo é que a estrutura de controles, a orientação é que ela esteja dentro da estrutura de governança. Antes não era, tá? Até antes de 2023 não era essa a recomendação. Algumas empresas já praticavam assim, mas não era a boa prática não era essa. E, além disso, também, né, existe o modelo das 3 linhas do IBGC. Isso aí ajuda bastante a você pegar um conceito, não inventar um conceito, tá? Pegar conceitos que já usam. Quem usa o IA? A B3, CVM, o Banco Central, o Tribunal de Contas, eles utilizam tanto o IBGC como o IA, a Controladoria Geral da União. Os reguladores tendem a utilizar esses modelos. Então, para a gente concluir, né, governança é diferente de gestão. O curso começa com essa frase, tá? Governança é diferente de gestão. E tem um princípio, né, que o que é governança, né? A governança passa a estratégia, recebe o monitoramento e recebe os elementos que precisam tomar decisão. Às vezes a gente sempre vê no jornal, o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir para discutir sobre o preço da gasolina, ou seja, é exatamente esse elemento. O mandato para decidir o preço da gasolina não está no presidente, ele precisa subir essa decisão e justificar essa decisão. E também os próprios acionistas da Petrobras precisam, por exemplo, passar informações para que o Conselho de Administração, que é o elemento orientador da governança, faça esse processo. Agora, um ponto que é bem importante, é uma novidade, tá? O Pós falou isso, o doutor Henrique também falou isso. A gestão de riscos ela é um dialeto essencial para se tratar. Então, passar a estratégia é gestão de riscos, é definir os objetivos. Qual é a definição de gestão de risco? Risco é o efeito da incerteza no objetivo. Então, a estratégia são os objetivos. A gestão, ela executa a estratégia, ela busca os objetivos, mas ela também precisa administrar a incerteza. A governança monitora a execução dessa estratégia. E também, caso alguma coisa saia da curva, vem uma decisão para a alta governança. Então, esse é o modelo. A nossa ideia é realmente apresentar para vocês como criar uma linguagem comum, como fazer a integração desses elementos, e nós vamos ter também, né, ou seja, uma visão multidisciplinar dos próprios professores. Né? Temos professores com cabeça diferente, formação diferente, especialização diferente, e que acho que vão poder colaborar para vocês entenderem esses conceitos de GRC em uma visão 4.0, né? Integrando proteção de dados, segurança cibernética, visão corporativa e inteligência artificial. Um conceito que é bem importante, pessoal, é exatamente essa visão 360 graus, né? Porque é preciso também contar com as áreas fim, né? Contar com as áreas finalísticas. Então, a alta gestão precisa estar alinhada, precisa ter essa visão. As áreas pares precisam atuar conjuntamente, porque cada uma tem demandas da outra, né? Por exemplo, a visão tecnológica da inteligência artificial ela é complexa, ou seja, a inteligência artificial não começou agora.
Eu sei o meu sócio, né, que é o Alberto, que também é um dos instrutores, ele fez mestrado de inteligência artificial em 1986. Esses conceitos já são discutidos há muito tempo, não é num curso que você aprende inteligência artificial, avaliação de algoritmo. Então, as áreas pares precisam exatamente colaborar, porque não dá para você pegar o conhecimento, né? Você precisa saber administrar as fronteiras. As próprias áreas fim também vão estar... É importante, por exemplo, uma área de RH, ela precisa saber que ela é responsável pela proteção de dados, que ela é responsável pela segurança, ela é responsável pela aplicação da inteligência artificial e que existem áreas, né, na segunda linha que vão apoiá-la nessa questão, ou seja, o mercado exige esse processo. E, principalmente, os colaboradores. Ou seja, quando a gente vê hoje, né, um ataque qualquer de vazamento de informações ou qualquer tipo de ataque, nós vamos ver que esse ataque muitas vezes começaram por meio de um phishing. Inclusive hoje, né, considero que a maior parte dos ataques são através de roubo de identidade. Eles começam no roubo de identidade e tornam-se um ataque bastante sofisticado. Então, os colaboradores precisam estar conscientizados, preparados, engajados, de forma que eles também formem uma barreira de defesa. E os colaboradores têm uma característica, né? Eles querem aprender proteção de dados exatamente para que se possa, para que eles possam usar isso na vida pessoal deles, proteger os dados pessoais deles e assim por diante. Então, é bem relevante que a gente entenda esses processos, e a ideia do GRC é exatamente tornar harmônico esse trabalho. Vou dar só um exemplo simples. Eu escutei outro dia, né, de um gestor de bastante alto nível, que entrou para ser o líder das áreas de controle de uma organização, que ele falou, olha, não sei se era para me impressionar, mas na mesma semana teve uma campanha da área de proteção de dados, da área de segurança da informação, da área de integridade e da área de saúde no trabalho. Então, aí o que acontece? Os colaboradores eles ficam lotados de informação. Então, eu acho que o GRC ele serve também para alinhar e fazer com que a organização, ou seja, é uma decisão de negócio, né? É uma visão de negócio, e acho que as organizações têm um benefício muito grande em ter pessoas que têm essa visão colaborativa de GRC. Então, pessoal, essencialmente é isso. Vou passar aqui a palavra para a doutora Alessandra, que vai falar um pouquinho mais sobre o curso, né, e sobre esses conceitos. Alessandra, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Me desculpem aqui a conexão, mas acabou dando certo. Acho que muitas coisas importantes foram ditas aqui ao longo desse bate-papo, né? E uma delas é justamente a importância, e vocês, profissionais que acredito já atuam em segurança, sobre a importância da agilidade na capacidade de conhecer os riscos, né? E aí, somente a partir dessa capacidade de não só conhecer, mas de conhecer agilmente, conseguir navegar pelo mar da regulação e manter-se sempre em conformidade. E aí, a partir do conhecimento desses riscos, somente a partir deles a gente consegue pensar na melhor abordagem frente aos riscos, sobretudo aqueles relacionados ao uso da inteligência artificial, né? Os riscos que eles trazem, que a IA traz para as organizações. E você colocou aqui, né, Fernando, quem é que está usando a inteligência artificial? Todas as organizações, se não estabelecidas de forma institucional, de forma doméstica, vamos dizer assim, né? As pessoas estão se valendo dos benefícios, das oportunidades que a inteligência artificial representa, e isso traz consigo uma série de riscos para as organizações. Então, quando a gente olha para os riscos da inteligência artificial, que a inteligência artificial traz para o negócio, e consegue estabelecer a partir daí, diante desse cenário atual, as formas de mitigar, até que tudo bem. O problema é como que a gente pode agir frente aos riscos que a gente ainda não conhece, né? O Henrique falou sobre a avaliação de impacto algoritmo, e eu pergunto, né, o quanto as empresas, o quanto os profissionais das empresas, essas equipes multidisciplinares, que também foi algo muito importante colocado aqui pelo Fernando, o quanto essas empresas, o quanto essas pessoas, o quanto esses especialistas, esses profissionais que representam diversas frentes dentro de uma empresa,
conhecem o conceito e a aplicabilidade da avaliação de impacto algorítmico, né? Como é que deve se dar, né, a gestão dessas equipes multidisciplinares e a conexão entre esses players dentro de uma única companhia? Então, assim, Alessandra, eu entendo de risco corporativo, e eu tenho certeza que vocês entendem de riscos corporativos, mas será que todos entendemos de fato e todos estamos preparados para lidar com outros riscos corporativos, sobretudo esses riscos que hoje são apresentados pelas inovações tecnológicas? Então, acho que depois desses olhares tão estratégicos, fica claro que a conformidade deixou de ser apenas uma exigência legal. Ela não é uma exigência estabelecida só pela norma e que deve se mostrar apresentável perante uma fiscalização, seja sob a perspectiva administrativa, seja sob a perspectiva judicial. Ela passou a ser um verdadeiro diferencial competitivo e é uma estratégia de negócios mesmo, né? Então, é exatamente por isso que a gente propõe aqui, através desse curso GRC 4.0, uma proposta imersiva, 100% presencial. 100% presencial porque a gente entende o quão importante é vocês se conhecerem, vocês se conectarem, principalmente porque estamos falando de especialistas de diversas disciplinas, diversas diferentes atuações dentro das empresas. E pensando, sim, é um curso que tem por premissa um background, porque a gente não vai trabalhar no conceito preliminar da gestão de riscos. A gente vai trazer casos práticos, como o Henrique compartilhou aqui uma situação. Todos os professores que compõem esse time docente são professores que atuam na prática e que já estão lidando com uma série de riscos, novos riscos relacionados às inovações tecnológicas. Então, é um curso voltado para executivos, para líderes realmente que desejam antecipar seus riscos, fortalecer a segurança da informação das empresas para quem atuam e tomar decisões mais assertivas frente às novas tecnologias e também às regulamentações. Então, a gente conta com um time de especialistas que une a prática de mercado com visão estratégica. São 2 dias de conteúdo muito intensivo, casos muito práticos e reais tratados em aula e bastante networking. Então, a primeira turma ela vai acontecer agora nos dias 8 e 9 de maio. Este curso ele vai acontecer no campus da ESPM, ou seja, um lugar super inovador, uma sala toda high-tech, vai ser muito gostoso em São Paulo, só que as vagas são limitadas, né? As inscrições elas já estão abertas, então, aqui vocês conseguem conhecer o nosso time docente, né? Nós temos aqui 4 profissionais dedicados aos aspectos jurídicos, numa linguagem simples e absolutamente prática, e os demais profissionais voltados justamente para a segurança. E aí, se você apontar o seu QR Code, se você fizer a sua inscrição, eu não sei se hoje, somente hoje, as pessoas que estão aqui participando contam com 25% de desconto acessando esse código. Alessandra, eu tenho um colega que não está participando, eu posso transmitir para ele esse código? Pode transmitir para ele esse código de 25% de desconto, mas esses 25% de desconto é só para hoje. Lembrando que as vagas são limitadas, tá bom? A gente vai colocar dentro da sala algo em torno de 40 alunos no máximo, e para que realmente a gente consiga discutir com profundidade os casos reais que compartilharemos ali ao longo do nosso encontro. Tá bom? Então, é isso. Eu sou a Alessandra Borelli, sou a sócia e CEO aqui da Opsibloom Academy, e esse curso é uma realização em parceria com a Módulo e Opsibloom Academy. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia e eu espero todos vocês no nosso curso. Obrigado. Eu vou pedir rapidamente aí para o Eduardo Pós, doutor Henrique, abrirem as suas câmeras, né, para as observações finais. Podia ser na ordem que nós falamos aí, que vai dar mais ou menos, pelo menos na minha tela aqui,
uma sequência anti-horária. Pode começar, depois o doutor Henrique. Uma visão, né, final aqui dessa integração, pessoas com formações diferentes, como a doutora Alessandra mostrou, falando sobre assuntos diferentes, mas o objetivo realmente é integrar, porque hoje em dia, né, a integração de tudo isso está no imaginário de cada um, ou seja, como colocar método, como entender cada um dos elementos, tirar dúvida com pessoas experientes, e com certeza, né, você pode ter certeza que não tem nenhum professor que sabe esses assuntos todos, não. É a junção dos conhecimentos, é a inteligência coletiva, e, na verdade, o objetivo também é fazer com que os alunos que participarem desse curso, é algo inédito, é difícil reunir pessoas com conhecimentos diferentes e especialistas, cada um deles, para tratar sobre esse assunto. Eduardo, então você pode, um minutinho para cada um aí, a gente atende nosso SLA de concluir a meio-dia. Para fechar aqui, o fui o primeiro a falar, as pessoas esqueceram, às vezes pode até esquecer o que eu já falei, né? Mas, na verdade, a gestão de riscos é o elo fundamental dentro das empresas. Então, nesse curso, a gente vai entender essa relação de riscos com conformidade, com regulamentações, riscos com aspectos de IA, e o processo de entendimento de como essa gestão de risco tem que ser feita, considerando esses diversos aspectos que são inerentes a essa evolução das empresas e da utilização de recursos tecnológicos cada vez mais inovadores, e, às vezes, a gente esquece um pouquinho esse conceito do que está por trás disso. Na ânsia de atingir um objetivo, a gente começa a utilizar aspectos tecnológicos inovadores e, ao mesmo tempo, esquece que, para atingir o objetivo e fazer o resultado, eu preciso gerenciar o risco. Então, é uma oportunidade fantástica para a gente trocar as ideias entre as diversas vertentes de gestão de riscos e entender como isso é aplicável no processo decisório estratégico da empresa. Eu passo para o próximo aí. O Henrique, né, Henrique? Isso, obrigado, Eduardo. Bom, para a gente encerrar aqui, sem ficar muito repetitivo, eu vou só reforçar aqui o primeiro ponto que eu falei lá atrás. A gente está lidando com um cenário de riscos ainda riscos emergentes, alguns desses riscos que a gente tem dificuldade de prever quais serão. Então, essa atuação atenta às possibilidades e muito pé no chão é muito importante. E vou destacar aqui um ponto que a Alessandra mencionou, de que aqui o curso não é teoria, é de quem está colocando a mão na massa no dia a dia, lidando com essas questões, e talvez já conseguindo começar a capturar como que esses riscos têm se materializado no dia a dia, como que a gente lida com eles, como é que a gente se prevê, como é que a gente se previne, para evitar que eles ocorram, e como que a gente gerencia esses riscos de maneira mais efetiva. Então, vou ficar com esses dois pontos. Espero que vocês se inscrevam e aproveitem o nosso curso. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos. O Pode falou, né? A linguagem do risco é a forma de se comunicar todos esses conhecimentos heterogêneos. E é importante, né, adotar o idioma comum, que normalmente é o idioma baseado na ISO 31000, as formas que os regulamentos e as leis tratam e usam a palavra riscos é heterogênea, então é importante ter um entendimento comum e compartilhado dessa visão, é o que nós vamos procurar fazer. E também o dialeto da governança, que vamos dizer assim, é um subconjunto do dialeto de riscos, é a forma de conversar com o presidente, com a alta gestão, com o conselho de administração. Então, hoje nós podemos ver, né, que nós temos o desafio de falar de riscos em inteligência artificial, em segurança cibernética, proteção de dados, de forma corporativa, também de falar de governança por esses 4 elementos, e também falar de conformidade, porque a linguagem da conformidade é a maneira de falar com o regulador, que está cada vez mais forte. Então, nós entendemos que esse nosso curso nós temos para pessoas de conhecimento heterogêneo e também ministrado por professores com conhecimento heterogêneo e, como a doutora Alessandra falou, que estão
no mercado, ou seja, não são pessoas que leram um livro, que pegaram um conceito, que fizeram um curso e estão replicando. São pessoas que realmente atuam na prática. Então, acho que nós estamos bastante motivados com essa iniciativa e eu acho que teremos resultados muito bons nesse nosso curso. Doutora Alessandra, pode concluir, por favor. Sim, eu gostaria também de complementar que nessa mesma toada de manter os nossos pares, os nossos alunos, os nossos congressistas e quem acompanha o nosso trabalho sempre muito atualizado com o que há de mais importante em termos de segurança, em termos de inovação, tanto sob a perspectiva da própria tecnologia como jurídica também. As pessoas que adquirirem hoje essa inscrição não só terão 25% de desconto para participar deste curso, como também terão 25% de desconto na inscrição da próxima edição do Digital Privacy Summit, que vai acontecer no dia 8 de setembro, aqui no Tivoli Mofarrege, em São Paulo, um evento para 800 congressistas, 3 salas simultâneas, já temos autoridades nacionais e internacionais confirmadas. Então, quem participou ano passado sabe como é. Quem não sabe, basta acessar o site aí, Digital Privacy Summit, você vai ter uma ideia lá do que representa esse evento. Inclusive, teremos o próprio Fernando lá com a gente, a Módulo vai estar com a gente também, enfim. Então, veja só, então essa oportunidade, né, tanto para participar do congresso, como também para participar do nosso curso, tá bom? Eu não sei se a gente tem como criar, agir, um grupo no WhatsApp com essas pessoas, se a gente consegue criar um link aqui e compartilhar, para que a gente possa manter esse contato próximo e manter essas pessoas tão interessadas aqui, afinal estão dedicando parte do seu tempo aqui nessa manhã de hoje, manter essas pessoas atualizadas com tudo que a gente vem oferecendo em termos de conteúdo e oportunidade de network naturalmente, tá bom? E é isso, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer conhecê-los, ainda que virtualmente por enquanto. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, pessoal, até a próxima. Abraço, Alessandra, Henrique, Fernando, bom almoço. Até, tchau, tchau.